em todos os morra. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Desacuenda! Bom, meu nome é Giovanna Eliodoro, vulgo Transpreta. Eu sou aqui da Zona Norte de Belo Horizonte. Sou artivista, né? Tô aí fazendo uns corres, DJ, artista independente, como eu costumo dizer, porque o que pintar e brotar nós estamos fazendo. E sou estudante do 7º período do curso de História, né? Sou 0,2% das travestis que estão ocupando espaço dentro da universidade. Dentro dos espaços acadêmicos, né? Tipo, 0,2%, segundo os dados do ANTRA, assim, que é a Associação Nacional de Travestis. Bom, eu costumo dizer que eu não gosto muito de me descrever, não. Assim, eu fui descobrindo isso mais no decorrer da minha transição, porque eu acho que eu passei por mudanças bem sequenciais, bem voluntárias e também mudanças as quais eu busquei, mudanças as quais eu não busquei. Então eu costumo dizer que eu me proponho a ser alguém diferente sempre, sabe? Tipo assim, cada dia eu vou tentando me mostrar alguém diferente pra mim mesma, sabe? Tipo assim, no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de pensar, de me construir, de me vestir. Às vezes é difícil se reconstruir o tempo todo, mas eu vou buscando isso de algumas formas. Eu costumo dizer que a arte foi uma desculpa para mim poder assumir esse corpo aqui, grandão pra caralho, e maravilhoso, e feminina. Por quê? Porque, tipo assim, por causa que eu sempre tive muitos dilemas e enfrentamentos com o meu corpo. Eu já entrei na arte, adentrei dentro do teatro, já buscando certas respostas. Num dado momento, um pouco mais velha na minha adolescência, eu percebi que eu tinha uma demanda que era a minha sexualidade. E eu fui resolver ela. Mas eu fui resolver ela quando que eu busquei chegar até na minha mãe e falar com ela: oi, eu quero beijar um homem. Eu nunca tinha beijado um homem, mas eu entendi que eu tinha que contar pra minha mãe antes. Porque eu entendi que o peso que ela teve na minha vida, de uma forma muito direta, assim, de influenciar nas minhas decisões e etc., era muito importante pra mim. E aí eu tinha medo dela não estar satisfeita com a minha orientação sexual. E eu achei importante, antes de beijar, contar pra ela. Hoje eu acho que isso é nada mais do que mais um processo de negação que eu estava me propondo, sabe? Mais um dos vários processos de negação que a gente se propõe em meio à transição. Mas aí depois disso, eu contei pra minha mãe, me assumi enquanto uma pessoa bissexual. E aí depois de eu me assumir, foi quando que eu já estava meio que dentro e imersa da arte. E aí nesse momento eu fui descobrindo outras limitações do meu corpo. E eu percebi que eu precisava de avançar de frente a essas limitações. E aí eu comecei a investir na montação queer, muito mesmo. E surgiu uma persona que era a Láfia Sanches, e foi quando eu comecei a me montar e busquei, através da montação, dar uma desculpa para poder ser o que eu sempre fui. É meio que mais ou menos o que eu entendo, assim, eu me montava de drag para poder meio que disfarçar e mentir pra mim mesma e para as pessoas que estavam ao meu entorno o que eu era, saca? E aí teve uma hora que eu percebi que eu tinha uma demanda, que era de me assumir, de me propor a ir além, o meu corpo ir além. Tá chovendo muito, mas eu vou continuar falando. E aí que foi nesse momento que eu me vi muito imersa da arte. Então eu costumo dizer que a arte cumpre um papel tão fundamental na minha vida, em meio à minha transição, que eu precisei dela
para poder me assumir. Eu precisei da arte, da desculpa de se montar enquanto drag queen para poder assumir essa identidade travesti, essa identidade transexual que sempre permeou dentro do meu corpo, sabe? E eu acho que é meio que por aí, assim. E hoje eu consigo ter uma relação muito mais distinta com a arte, porque eu consigo me reconhecer o meu corpo, os lugares aos quais eu ocupo, os lugares aos quais eu busco ocupar e eu almejo que as minhas também venham comigo. Ficou tudo clarão, meninas. Eu costumo dizer que, nesse sentido da arte ter se tornado algo muito amplo para mim, que eu consigo hoje dar conta de atuar em diversas áreas da arte, sabe? Tanto é que por isso eu me reconheço enquanto uma ativista e uma artista independente, porque eu proponho ao meu corpo a arte, seja qual área for, qual manifestação for. Mas atualmente eu me vejo mais inserida e me vejo com uma formação, se assim posso dizer, e mais atuante dentro do teatro e dentro das performances, das experimentações cênicas, sabe? E no meio também da escrita. Eu me vejo muito ligada na escrita e no audiovisual, na produção de vídeo, de imagem, de corre, sabe? Eu gosto desse trampo, tipo, pra caralho. Tanto é que é nesse momento que também surge o canal Transpreta aqui no YouTube, que é meio que nessa ideia de me manifestar, de, tipo, ocupar esse espaço que não é nosso, que é da produção audiovisual e que as travestis que estão lá, em suma, ou em sua maioria, elas não nos representam. Sabe? Porque a vivência delas é muito distinta das nossas. O acesso que elas tiveram, os privilégios que a elas foram concedidos, foram coisas que a gente ainda não se deu ao luxo de vivenciar, saca? Eu, desde novinha, sempre tive uma relação muito foda de, tipo, querer aprender, sabe? Tipo assim, eu sempre me liguei muito na ideia de buscar conhecimento, enfim, tanto é que eu era nerdzinha. Eu tive a fase que eu era nerdzinha da escola, assim, sabe? Mais no ensino fundamental, quando mais nova, até eu ir percebendo que eu era reprimida demais por ser uma boa aluna dentro do espaço e daquela escola que eu estudava, porque, tipo assim, eu nada mais era do que o viadinho inteligente, sabe? E como que isso se construía dentro da escola, como que se construía as relações comigo. E era muito de interesse, assim, tipo, interesse no sentido de trocar com aquela pessoa, porque ela detém um conhecimento legal, mas assim, ela não deixa de ser um viadinho. Não sei se talvez eu esteja me expressando de uma forma, tipo, suave, mas eu acho que eu quis dizer que nesse meio tempo todo de formação minha, eu vim percebendo que eu me modifiquei demais por terceiros e por intervenções dos outros, sabe? Eu me neguei, por exemplo, no ensino fundamental a ser a nerdzinha, porque a nerdzinha incomodava as outras pessoas, sabe? E aí que num dado momento eu vou pro ensino médio, consigo reconhecer meu corpo de umas outras formas sem me assumir ainda, e lá no ensino médio acontece que eu me torno respeitada, porque eu passo a oprimir os meus opressores. Eu acho muito pesado falar isso, mas assim, enquanto que os meninos vinham me zoar, vinham fazer chacota de mim, debochar de mim, eu entendia que eu também tinha que debochar deles para eles poderem me respeitar. Por causa que quando que a gente aprende que na escola, numa escola que majoritariamente é formada por uma quebrada, a gente aprende que você tem que dar o seu nome e fazer-se ser respeitada, sabe? E foi mais ou menos o que eu, enquanto LGBT, fiz dentro daquele espaço. E saindo do ensino médio, eu vou direto para a universidade, cheia de dilemas com o meu corpo, de conflitos, me propor a fazer um curso de história. E para mim é diferente perceber que eu, dentro da academia, estou me formando nessa condição de compartilhar conhecimento, né? Porque eu curso história, estou fazendo licenciatura e penso que de outra forma
eu posso reconstruir esse ambiente educacional que não foi tão positivo para mim e que fez com que eu fosse opressora também, sabe? Reconstruir todas essas vezes que eu quis sair das escolas onde eu estudei e me propus, por um momento, a ser mais uma das que entraram na evasão escolar, sabe? Então é meio que diferente para mim perceber que a minha formação, de determinada forma, ela cumpre um papel social que não é só meu, mas que é também de outras, sabe? Porque eu acho que a gente precisa de trazer outras e trazer outras literalmente, por causa que não basta 0,2%, não basta Giovana, não basta fulana, não basta aquela, para poder estar dentro do espaço da faculdade e representar todas, porque, tipo, não deve haver mais representação, sabe? A gente está buscando por equiparidade. Então, tipo assim, a gente não quer mais ser 0,2%. A gente quer ser pelo menos uns 20%, sabe? A gente quer ocupar esse espaço, né? E é engraçado porque eu vejo até diferenciações do meu corpo enquanto negro, que já consegue ter políticas públicas que, ainda que sejam insuficientes, conseguem suprir uma carência da nossa ausência enquanto pessoas negras dentro da universidade, mas enquanto pessoas T's a gente ainda tem uma demanda que é do caralho. Tipo assim, sobretudo quando se reverbera a questão racial com a questão T, e aí as coisas piram muito, porque a gente vai ver que a gente vai ser a maioria da maioria que nem nunca pisou na faculdade, saca? E também pensar, eu acho que é muito foda pensar também como que a minha formação artística, ela se constrói para além desses espaços acadêmicos, sabe? Tipo assim, ela se constrói para além desse espaço de que eu, por exemplo, me proponho quando estou cursando História, sabe? Eu me propus a não fazer uma graduação ou tentar fazer uma graduação de artes cênicas, por mais que fosse meu desejo, mas eu me propus porque eu entendi que eu não dependia dessa formação para me tornar uma artista. E isso foi difícil de perceber, tipo, foi uma demanda, porque a gente cria essa consciência de que a gente só adquire determinado conhecimento e importância quanto a gente tem uma formação nessa sociedade meritocrática de lixo, sabe? Tipo assim, só quando eu tenho a porra de um diploma você vai falar que eu sou atriz ou de um DRT. Não, essa minha formação ela vai para além, assim. Claro que ela também vai no campo teórico, no campo do conhecimento, mas vai muito mais da prática, do experimento, da tentativa de reconhecer meu corpo, de adentrar dentro dele, de outros corpos, de outras corpas, sabe? Vai muito além disso tudo. Eu acho que um dos processos de criação que pra mim foi mais foda, assim, que eu tenho mais comigo, foram dois, assim, né? Na verdade, foram vários. Mas os processos de criações que eu participei, que eu me encontrei mais, foram que eu estive com corpos semelhantes aos meus. E eu me reconheci através das pessoas que estavam produzindo arte comigo e para os outros e para além. Por exemplo, quando que eu proponho realizar uma performance, uma oficina junto com a Júlia Santos, que é a minha mãe travesti, eu consigo reconstruir, tipo, diversas coisas dentro de mim mesma, sabe? Eu consigo reconstruir, propor, discutir essa minha passabilidade. Eu me proponho ao mesmo tempo também a me reconstituir, sabe? Encontro com a Júlia Santos e a gente se propõe a realizar oficina e realizar uma cena, um experimento cênico. É quando que eu passo a me reencontrar na arte, sabe? Através do reflexo dela, do encontro, da vivência que a gente se propôs. A não fazer arte pela arte, sabe? Mas sentir, sabe, que a gente está fazendo aquilo não só pra gente também, mas pra uma demanda toda, sabe? É foda falar disso porque eu não consigo compreender ainda ou ter dimensão de como esses processos me atravessam diretamente. E eu fico imaginando como vai ser, talvez, construir esse projeto com o coletivo de Pretas T, que talvez eu acho que vai ser um lance muito mais, assim, de adentrar muito de fato, né? Eu espero, num encontro comigo nas minhas, sabe? A todo momento, tipo assim, que eu vou me encontrar nelas ao mesmo tempo que eu também vou me distanciar delas, que eu vou ver essas diferenças, essas especificidades dos nossos corpos, que também não estão todos dentro de um único pacote, sabe? Um outro processo que eu acho também muito foda foi o de construção do canal Transpreta, e que a gente propôs uma intervenção urbana em Belo Horizonte e a gente puxou a hashtag Transviva, saca? E dominou com os lambes na cidade de BH, e foi um processo muito foda porque a gente de fato ocupou os espaços que a gente já ocupava
durante as noites, mas demarcando eles, para que as pessoas durante o dia conseguissem visualizar eles, sabe? A gente deixou nossos símbolos, nossos lugares, nossas falas, nossas marcas, sabe? E era só um lambe, um papel que passou 2 dias já estava arrancado dali. Mas por que arrancaram esse papel? Fraga, tipo assim, por que arrancaram o lambe de uma mulher que tinha pau? Sabe? Então, assim, já gerou alguma coisa, isso pra mim já me basta. Foi outro processo que eu acho fundamental, também foi construído com outras e com as minhas, que é quando encontro Rebeca, encontro Ágata, encontro a Lázaro, encontro outras manas que também estão fazendo um corre legal, sabe? A recepção da galera com o trampo que eu desenvolvo e com um pouco do que eu falo, eu acho que ela ainda ocupa um lugar muito pacífico, ao mesmo tempo que não também. Um lugar muito pacífico e de confronto ao mesmo tempo. Porque existe a todo momento justificativas para as pessoas chegarem até mim. E existem, ao mesmo tempo que existem essas justificativas, existe também uma satisfação a todo momento. Ou uma necessidade de reafirmar a todo momento que eu estou cumprindo um lugar de representatividade. E esse momento se constrói quando, por exemplo, as pessoas me veem fazendo tal trampo e falam: nossa, eu tenho orgulho de você. Fraga, tipo assim, eu boto fé que você tem orgulho, mana, da gente estar ocupando esse espaço, mas assim, vamos dar conta de naturalizar que a gente está aqui e trazer outra, saca? Porque, e eu falo que é pacífica nesse sentido, porque eu percebo que eu, Giovana, dou conta de estar em muitos espaços que as minhas não estão. E que isso às vezes é construído talvez por esse lugar de mediação que eu me proponho a construir, sabe? Tipo assim, de conseguir dialogar com uma galera que é muito diferente do meu pensamento. E eu gosto disso, eu gosto de conversar com quem é do contra, sabe? Com quem é que não bate as ideias comigo, sabe? Eu gosto de conversar para poder provar com essa pessoa que o diálogo talvez é uma possibilidade muito melhor do que a destruição, saca? Tipo assim, mas talvez a destruição também seja legal. Ou não. Eu costumo dizer até que quando que eu vou me apresentar ou vou dar alguma palestra, fazer alguma fala, algo do tipo, que eu sou a mina trans que todo mundo quer ouvir, sabe? Tipo assim, eu sou a T que vocês querem ouvir, que vocês querem tirar foto, que vocês querem conversar, que vocês querem dialogar, que vocês querem mediar. Por causa que a galera consegue dar conta da minha imagem sem atingir elas. A minha imagem, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, os lugares aos quais eu ocupo, faz com que você consiga lidar comigo, porque é como se eu tivesse passado por um processo de higienização que, de determinada forma, eu acredito que eu passei involuntariamente e não voluntariamente também, que faz com que eu me torne essa mana que consegue estar dentro desses espaços, sabe? E que literalmente vai falar bonitinho o que vocês querem ouvir. Porque, por exemplo, vocês não vão dar conta de chegar e falar com uma outra mana minha que tá no corre muito diferente do meu, saca? Tipo, não tá numa faculdade, não fala bonito, não se veste como eu. E não tô sendo egocêntrica, mas tipo assim, isso você não vai dar conta de fazer, sabe? Então, por isso que eu vou ser a interessante de trocar com vocês. Então a recepção, às vezes, ela parte muito dessa ideia de que, assim, que por hora ela é positiva por causa que eu não aflinjo muito seu olhar, saca? Quando você me vê, você não se sente muito poluído, fraga, tipo assim, você não sente que essa pessoa tá te atingindo de alguma forma. Porque eu sou uma representação fêmea, sabe? Tipo assim, passável, tranquila, suave pra vocês. Vocês conseguem dar conta disso, sabe? Mas tem muito mais o que vocês darem conta, sabe? Acho que a experiência que eu tive de fazer rolê nesse espaço fechado foi quando que a gente propôs a fazer intervenção urbana, que foi de colar lambe, de fazer esses corres e etc. Mas, fora desses espaços, eu acho que todas as outras vivências que eu tive artísticas foram mais em espaços fechados. Fora do urbano, né, de estar na rua mesmo, fazendo e acontecendo diariamente, e tá se propondo a fazer um auê aí, quando que acontecem umas situações desagradáveis, e tá colando os lambes, meus experimentos cênicos foram algo mais íntimo, mais centrado, mais calado, mais... Não sei se talvez essas sejam as palavras melhores para definir. Eu atualmente estou consumindo muito arte T, saca? Eu estou consumindo muita arte preta.
Tipo, muita arte de gente com a qual eu me identifico, sabe? Muita arte a qual eu me encontro. E aí eu venho fazendo uma rede que, assim, que é subvergente, velho. Tipo assim, eu consigo hoje em dia dar conta de trocar com manas minhas que estão muito distantes, sabe? Fisicamente, mas que estão produzindo e que a gente consegue se articular, sabe? Tipo, não só musicalmente, porque talvez quando a gente fala artisticamente, diretamente a gente já vai consumir arte no sentido musical, mas, tipo assim, muito além disso. Até no sentido de produção de conteúdo, de produção acadêmica, de, tipo assim, diversas outras vibes e manifestações e áreas e campos, eu acho que eu venho consumindo o que eu me encontro. De música, eu não preciso nem te falar. Inclusive, assim, eu estive viciada essas últimas semanas em Alice Guel. Já ouvia antes, mas sabe quando você escuta a música toda hora? Tipo assim, toda hora? E toda hora eu tava ouvindo essa música, depois eu entendi porque eu me encontrei nela. Porque a música falava de uma deusa travesti, sabe? E não de uma deusa da forma qual você pensa que possa existir, mas uma deusa que a gente criou pra gente, que a gente se identifica e se reconhece nela. Porque como eu vi uma vez a Aline falando, o sentido próprio da palavra Deus, né, é esse encontro de eus. Então tem que ter o meu eu ali, sabe? E quando eu vejo uma deusa travesti, eu vejo o meu eu, sabe? E também vejo o meu eu sem desmerecer outros eus. Outros eus, Deus, sabe? É foda, é foda. Nossa, tem outra mana que também, as outras manas que gravaram Desaquenda, que, tipo assim, sou, assim, fanática por elas, tipo, muito. Inclusive a Aventura Profana. Um beijo. Mas tem outras manas também, tipo, a Erika Hilton de Sampa, que, tipo assim, sou apaixonada por ela. Sou apaixonada também pelas minhas que estão por perto, pela Cristal Fraga, tipo, que acho que concentra muito da luta e de tudo que a gente vivencia hoje, sabe? Me encontro muito nela. E das que estão próximas de mim, que estão construindo em coletivo, Fraga, do coletivo Pretas T, que é o coletivo qual eu integro. Então eu venho consumindo artes a quais eu me encontro. Venho consumindo conteúdos, não só arte, né? Onde eu me encontro. Que eu acho isso necessário, né, galera? Tipo, se não houver esse momento em que eu me encontre no meio disso, não vai fazer mais sentido. E a gente está conseguindo dar conta de estar dentro desse espaço, mas não estão conseguindo dar conta de nos naturalizar dentro desses espaços, Fraga. Porque, assim, às vezes a gente só quer passar desapercebido. E às vezes a gente também não quer passar desapercebido e a gente tem esse direito. Então, segura o seu rojão, bebê. No sentido da representatividade T e travesti dentro da mídia, eu acho que existem aquelas às quais eu me encontro, que são essas às quais eu alimento, né, dessa produção toda, e existem aquelas também a qual eu não me reconheço. Eu vou falar especificamente do espaço do YouTube, ou do espaço cibernético, Fraga, que eu vejo que existem minas T's que estão conseguindo dar conta de estar envolvida com essa produção toda, dentro desses espaços, e que, tipo assim, que elas não conseguem me representar, Fraga. E elas não conseguem me representar só por uma questão racial, saca? Eu não consigo me ver nas manas que estão dentro dos espaços cibernéticos e da rede, sobretudo no YouTube, que já estão com certa ascensão. E eu não consigo me ver nelas por elas estarem com certa ascensão e se distanciarem de mim. Que isso também é um outro ponto, né? Porque elas não conseguem dar conta de trocar com as que estão aqui, sabe? E se não haver troca, não tem sentido. Mas assim, eu não consigo me ver também, não porque elas são brancas e eu sou negra, por causa disso também, mas não por isso, sabe? Eu não consigo me ver por causa que literalmente são outras vivências, as quais não são de supra e em sua maioria de nós travestis transexuais, Fraga. Tipo, eu não comecei transição hormonal com 13 anos, irmã. Fraga, tipo assim, eu não tenho dinheiro para comprar hormônio, eu não tenho médico para me hormonizar. Fraga, tipo assim, então são outras demandas, são outras coisas, são outras relações. E aí que essa representação não se torna positiva, ainda que ela exista. Tipo, tem alguém lá cumprindo esse papel de representar. Mas vamos questionar sobre essas representações. Não basta só a gente ser representada, a gente também tem que questionar sobre isso. Sobretudo no espaço do teatro, em relação ao transfake,
que, tipo, eu acho que não é um debate que eu precisa nem de adentrar aqui, porque que assim, eu fico até um pouco puta, porque assim, velho, a gente não tem mercado de trabalho, não tem oportunidade de fazer um corte, de fazer dinheiro, a gente se propõe a ir pra arte para poder criar outras possibilidades da forma mais ampla. E aí que no fundo, quem é que constrói essas outras possibilidades através de representações são corpos cis. E ainda levam grana com isso. Porque quanto que a gente faz a nossa arte, tá nosso corpo lá, a gente não consegue entrar no sistema, no ramo artístico e cultural dos festivais nacionais, estaduais e municipais. Fraga, a gente não consegue estar lá. E se a gente consegue é porque a gente fez um rolê, mas um rolê, irmã, que não foi só simplesmente preencher um edital e escrever e ver que foi aprovado e tá lá, não. Foi um rolê, ó, árduo, muito árduo, fraga. Então, assim, eu acho que não dá pra discutir representatividade assim, velho, sabendo que no teatro tem gente que diz que tá me representando e não sabe nem um terço de qual que é da minha vivência, fraga. E não sabe tanto é que não sabe que ainda pega o meu lugar de fala e de protagonismo. Simples assim. Eu fico pensando na palavra performance de diversas formas. E quando eu falo de diversas formas, eu me desvinculo até do sentido artístico, mas no sentido diário mesmo. Porque eu acho que a gente performa quase a todo momento, assim, fraga. Eu acho que eu tô performando aqui pra vocês. Então eu acho que performance por si é multiplicidade, saca? É diversidade. E assim como a arte também é. Saca? E é onde se insere essa performatividade. Então eu acho que performance nada mais é do que, pra mim, como eu disse, um outro encontro também, fraga. Mas que não é um encontro só meu, um encontro de eus, como eu falei de Deus. Performance, ela é um encontro de multiplicidades. Eu talvez não consiga definir da melhor forma e até pretendo não definir, por causa que eu meio que venho compreendendo, como eu disse até na minha apresentação, que às vezes eu me proponho literalmente a simplesmente propor-se. Ou tipo, deixar as coisas acontecer, sabe? E vamos ver o que vai suceder disso. Então, nesse sentido, eu proponho a hoje trazer esse significado, mas amanhã talvez o significado de performance pra mim vai ser totalmente diferente. E eu não vou estar negando nenhum nem outro, entendeu? Tô só usando o meu livre-arbítrio travesti. Que é isso. Apenas.